Fala galera ligada aqui no canal Memória Alvinegra, tudo bem com vocês? Eu sou o Leozão e hoje eu vou aqui apresentar para vocês o episódio 6 do Histórias da Copa, um especial aqui do canal em que eu tô falando de todos os jogadores do Botafogo que em algum momento da Copa do Mundo FIFA representaram a seleção brasileira nos gramados mundo afora. E hoje é a hora de falar dos atacantes, aqueles que fizeram com que a seleção brasileira fosse conhecida e respeitada em todo o planeta. Mas antes de começar esse vídeo, antes de começar os trabalhos, eu quero fazer aquele pedido para vocês. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para que a gente possa alcançar novas pessoas. É muito importante para o canal continuar crescendo, que novas pessoas venham conhecer o canal e que se tornem, como vocês são, amigos do canal Memória Alvinegra. Então peço essa ajuda para vocês. E um pedido extra: você tem alguma sugestão para dar para o canal? Você tem alguma crítica a fazer? Manda aqui nos comentários ou então pode mandar no e-mail que apareceu aqui no início do vídeo. E se você puder ajudar com um Pix, também vou agradecer. Pix em qualquer valor, não tem problema nenhum. Vou agradecer demais a ajuda que vocês dão para o canal continuar crescendo. O canal Memória Alvinegra agradece. Então vamos começar os trabalhos, vinhetinha, e depois da vinhetinha vamos falar do primeiro jogador do Glorioso a jogar uma Copa do Mundo como atacante. O primeiro que eu quero falar com vocês aqui disputou as Copas de 1930 no Uruguai, a primeira, e 1934 na Itália, a segunda Copa da história. Trata-se de Carlos Dobert de Carvalho Leite. Ele chegou ao Botafogo em 1929 e chegou para se tornar lenda. Tornou-se o segundo maior artilheiro da história do Botafogo com 275 gols. Carvalho Leite nasceu em 25 de junho de 1912 e após chegar no Botafogo, como já disse, em 1929, jamais atuou por outra equipe. Ele se aposentou do Botafogo com 5 campeonatos estaduais conquistados e mais um Rio-São Paulo. Após ter se aposentado, Carvalho Leite dedicou 50 anos da sua vida como médico do Botafogo. Pela seleção brasileira, Carvalho Leite marcou 15 gols em 25 jogos. A lenda do Glorioso, grande lenda do futebol brasileiro e do futebol mundial, acabou falecendo em 2004 aos 92 anos. Ainda na Copa de 30, vamos falar de Nilo Murtinho Braga, ou simplesmente o Nilo, baixinho, muito habilidoso, que vestiu a camisa do Botafogo no ano de 1919 pela primeira vez e também figura entre os maiores artilheiros do Glorioso, com 190 gols marcados. 10 anos após a sua chegada, Nilo sai do Botafogo em 1921, mas volta 6 anos depois. E nessa volta, nessa sua segunda passagem, é onde ele conquista os 5 campeonatos estaduais, mais o torneio Rio-São Paulo de 1931, sendo muito importante para o time do Glorioso. A média dele pela seleção é incrível. Em 19 jogos foram 15 gols marcados. Nascido em 1903, Nilo acabou falecendo no ano de 1975. É mais uma estrela do Glorioso que brilha lá no céu, abençoando o Botafogo. Junto com Carvalho Leite, na Copa de 34, temos Átila de Carvalho. O Átila, que nasceu no meu mês de aniversário, que honra. Nasceu no dia 16 de dezembro de 1910. Chegou ao Botafogo em 1933, mas saiu porque teve uma breve passagem pelo futebol do exterior. Voltou em 1938 e pelo Botafogo conquistou os títulos carioca de 1933 e 1934. Pela seleção, mais um atacante glorioso com uma grande média com a camisa da seleção brasileira. Em 8 jogos, Átila marcou 7 gols. Continuamos viajando pelo mundo, saímos da Itália em 1934 e vamos até a França, onde foi disputada a Copa de 1938. E lá o Botafogo mandou mais um representante entre os atletas da seleção brasileira. Com um toque polonês, trata-se de Rodolfo Bartesco, ou simplesmente Patesco para facilitar. Confesso que pesquisei para ver como se pronuncia o nome do Patesco, mas não consegui achar. Se alguém souber, comenta aqui embaixo. Ajuda o canal, porque eu não sei se eu estou correto. Mas Rodolfo Bartesco, o Patesco,
levou o seu toque polonês para a seleção brasileira na Copa de 1938. Patesco jogou pelo Botafogo entre 1934 e 1943. Se notabilizou pela habilidade e pela grande perícia em finalizações. Vale lembrar que essa passagem de 9 anos teve idas e vindas do Patesco com a camisa do Botafogo. Ele saiu em alguns momentos e sempre voltava para o Botafogo. Pela seleção, marcou 11 gols em 34 jogos. Patesco faleceu em 1988. E na Copa de 38, disputada na França, o Botafogo não mandou só o Patesco, mandou também o seu companheiro de equipe, o Perácio. E eu vou falar um pouco dele aqui porque a história dele é bem complexa e também muito inspiradora para todos aqui que estão acompanhando o vídeo. O Perácio começou a sua carreira no Vila Nova, ele nasceu em Nova Lima, Minas Gerais, começou sua carreira no Vila Nova e desbancando Atlético Mineiro e Cruzeiro, Perácio conquistou o tricampeonato mineiro. Após o seu tricampeonato mineiro, o Botafogo teve a sua atenção chamada pelo jogador e ele acabou chegando ao Botafogo em 1937, onde permaneceu até 1940. Em 1938 ele disputou a Copa na França e ele foi um dos grandes heróis. Isso porque ele marcou apenas 2 gols naquela Copa, mas foi um gol na vitória contra a Polônia por 6-5 e outro gol na vitória contra a Suécia por 4-2. E essa vitória acabou fazendo com que o Brasil concluísse ali a sua maior campanha até então. O Brasil, naquele momento, conquistava o 3º lugar em uma Copa do Mundo. Era o seu melhor posicionamento na competição. Depois que ele sai da seleção brasileira, ele, herói de uma Copa do Mundo, também se tornou herói de guerra. Se alistou na Força Expedicionária Brasileira e lutou na Segunda Guerra Mundial. Perácio, infelizmente, veio a falecer no dia 10 de março de 1977, mas, de fato, com certeza deve ter inspirado muita gente, porque ele poderia ter ficado ali na sua zona de conforto, ser apenas um jogador de futebol, mas não. Ele se alistou na Força Expedicionária Brasileira e lutou na Segunda Guerra Mundial. Um herói de Copa, um herói de guerra. Vamos viajar 40 anos agora? Vamos para a Copa de 1978, disputada na Argentina. Naquela Copa, o Botafogo mandou mais um representante do Glorioso. Trata-se de Gil. E olha esse trocadilho. Por ser um ponta-direita muito veloz e trombador, o Gil ganhou o apelido naquela época de Búfalo Gil. Búfalo Bill? Búfalo Gil? Gil era notabilizado pela sua força e ganhou esse apelido em alusão ao Buffalo Bill, se tornando então Búfalo Gil. Pelo Glorioso, entre 1977 e 1980, marcou 14 gols em 27 jogos. Gil foi convocado 40 vezes, jogou pela seleção brasileira em 29 oportunidades e dessas 29 oportunidades marcou 6 gols com a camisa da seleção brasileira. Gil, 40 anos após 1938, chega em 1978 na Argentina e representa o Botafogo na Copa do Mundo disputada naquele país. 30, 34, 38, 78, 1998. O Botafogo manda mais um atacante para a seleção brasileira e esse titular da seleção brasileira. Trata-se de Bebeto, que jogou no Botafogo no ano de 1998 e como jogador glorioso foi convocado por Zagallo para disputar a Copa do Mundo na França, mais uma vez na França, que já tinha sediado a Copa do Mundo de 38, e o Bebeto, especialista em voleio, fez dupla de ataque com o Ronaldo naquela Copa, foi camisa 20 da seleção. E o Bebeto, ele chega no Botafogo em 1998 com um objetivo claro. Ele rodou pelo Brasil, rodou por alguns lugares, mas ele queria mostrar que ainda estava em alto nível. E o clube que ele viu a chance de mostrar o seu alto nível foi o Botafogo. Pelo Botafogo, ele tinha deixado claro que o desejo dele era poder, sim, disputar a Copa de 1998. Ele que em 1994 já havia sido campeão do mundo vestindo a amarelinha. Pelo Botafogo, entre 1998 e 1999, Bebeto fez 58 jogos e marcou 27 gols. Ele também foi campeão do torneio Rio-São Paulo, vestindo o manto com a estrela solitária. Já pela seleção, foram 75 jogos e 39 gols marcados.
Só a caráter histórico, Bebeto, representante do Botafogo no ataque, teve como companheiro, e já apareceu aqui nesse especial, teve como companheiro na seleção brasileira o Gonçalves, zagueiro campeão brasileiro em 1995. Bebeto e Gonçalves acabaram chegando até a final com a seleção brasileira, mas infelizmente, em um jogo esquecível, o Brasil acabou sendo derrotado pela França por 3-0 e acabou ficando com o vice-campeonato. Perdemos ali naquela altura a chance do pentacampeonato, que viria 4 anos mais tarde, em 2002. E estes foram os atacantes que vestiram a camisa da seleção brasileira enquanto atletas do Botafogo. Grandes lendas do futebol brasileiro, grandes lendas do futebol mundial. Fechando os atacantes, eu falei agora de todos os jogadores brasileiros, de todos os jogadores do Botafogo que representaram o Brasil em Copas do Mundo. E de repente, a gente não sabe, esse vídeo está saindo antes da convocação final do Tite, e eu tô numa campanha ferrenha para que o Marçal seja convocado para a seleção brasileira. Eu acho que ele tem muito a entregar para o Tite, mesmo que ele tenha tido poucos meses com o Botafogo. Mas em poucos meses, Marçal já mostrou que é o melhor lateral esquerdo brasileiro em atividade. Merece ser convocado. Vou fazer essa campanha. Comenta aqui embaixo se você estiver assistindo. Depois que saiu a convocação, comenta aqui embaixo se ele foi convocado. Eu tô na torcida. Alô, seu Adenor, convoca o Marçal. Tá jogando demais. Aproveita, tá em forma. Quer muito, tá na Copa. Alô, seu Adenor, convoca o Marçal. Grande abraço para vocês, espero que tenham gostado desse conteúdo. Compre essa briga junto comigo, vamos pedir o Marçal na Copa. Vamos para a porta da CBF pedir para que o Tite convoque o Marçal. Valeu, gente? Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Até o próximo episódio. Ainda não acabou. Eu vou contar outras coisinhas aqui.